agradeço todo e parabenizo toda a diretoria, porque o legal desse seminário é que, além de fazer o estudo, a reflexão, procura apontar caminhos, né? Porque a dificuldade que nós temos quando vamos discutir a saúde dos educadores, tanto dos professores quanto dos funcionários, é que se a gente não tomar cuidado, vira mais um muro de lamentações, né? Uma catarse coletiva, e a gente parece que não vê possibilidade de alterar a situação. E bom ver a experiência aqui da Bahia, né? Mostrando que é possível sim que a gente possa, enquanto instituição, governo, enfim, poder público, que a gente possa instituir políticas para enfrentar essa tragédia, né? É uma tragédia que vive hoje a nossa categoria. As escolas se transformaram em espaço privilegiado de adoecimento. Eu sempre digo que a escola, que deveria ser um espaço de esperança, de encantamento, através do conhecimento, né? E infelizmente tem se consolidado como um espaço privilegiado de adoecimento, tanto dos educadores e educadoras, também como os nossos adolescentes, enfim. E nós vivemos também um momento muito delicado na escola, né? A escola que nós temos hoje, ela basicamente é a mesma escola de 50 anos atrás. O mundo mudou muito e a escola mudou muito pouco. E essa contradição entre a escola que nós temos e o mundo que nós vivemos é também uma das causas desse adoecimento, desse mal-estar docente. Eu lembro que há alguns anos atrás eu estava num debate, numa das conferências de educação, aí uma pessoa disse: puxa, eu sonho com aquela escola que nós tínhamos há 20 anos atrás, que quando o professor falava, o aluno obedecia e não questionava, enfim. Aí eu disse para ele: puxa, mas naquele tempo o senhor lembra como era a organização das famílias? Os pais falavam, os filhos também obedeciam, né? Então as relações da sociedade mudaram bastante e a escola não conseguiu avançar. E aí toda a estrutura da escola hoje ela não dá mais conta do seu objetivo principal, de garantir o conhecimento, de qualidade, enfim. Então nós que atuamos no cotidiano das escolas, nós somos guerreiros e guerreiras, né? Porque dentro de uma conjuntura adversa, nós estamos lá dando o melhor de nós para realizar o trabalho. E quando não percebemos esse trabalho, o resultado desse trabalho, esse trabalho materializado, é aí que começam as primeiras causas do nosso adoecimento, né? Não ver de forma concreta o resultado do nosso trabalho. Então, me cabe aqui a contar um pouco de uma experiência que está em curso no estado do Paraná. Não é uma experiência institucional, né, do poder público, é uma experiência organizada dentro da própria luta sindical. Então, aqui eu trago a experiência, um projeto piloto que nós estamos desenvolvendo no estado do Paraná, através de 2 núcleos sindicais da APP Sindicatos, os núcleos Curitiba Norte e o núcleo de Londrina, Curitiba Norte e Londrina, 2 núcleos regionais. A APP Sindicato tem 29 núcleos regionais. Então, 2 desses núcleos, juntamente com a Universidade Federal do Paraná, iniciou um projeto piloto para discutir a saúde nas nossas escolas. Então, eu faço parte da coordenação desse projeto e estou aqui representando as companheiras e companheiros do projeto. Quando eu vi os valores aqui investidos lá na Bahia, que agora estão chegando a 4 milhões, né?
Esse projeto, basicamente, ele não tem recurso, é mais um trabalho de militância dos próprios educadores, da universidade, enfim, é bastante interessante. Então, estratégias de formação e prevenção ao dano existencial, a promoção da saúde e educação. Então, nós organizamos um curso de formação continuada com certificação de 70 horas pela Universidade Federal do Paraná, aliando a necessidade dos professores e funcionários terem carga horária para avançar na carreira. Nós aproveitamos essa oportunidade para discutir temas do cotidiano da escola. E um dos objetivos do curso, ou melhor, o curso só funciona se a escola criar uma comissão de saúde. Então, o nosso objetivo vamos criar comissões de saúde nas escolas com a presença das próprias professoras e funcionários de escola. E essas comissões, chamamos comissões de saúde por local de trabalho. E essas comissões, elas mesmas organizam, realizam seus grupos de leitura e de formação. Então, é um processo de formação quase que autogestionado, mas muito sério. As pessoas se reúnem, recebem lá vídeos, textos, fazem debate, produzem relatório, enfim. No início alguns tinham uma preocupação, puxa, mas será que o pessoal não vai dar o cano, né? Só vai preencher formulário, enfim, e não realizar o debate? Não. O grau de responsabilidade, enfim, dos educadores nesse curso é bem interessante. Cada comissão dessa tem um responsável ou uma responsável que organiza o cronograma, enfim. Esse quadro de adoecimento já foi bastante falado, né? Acho que não precisamos falar sobre isso, mas uma pesquisa que foi feita no Paraná, pela Universidade Federal, 1.021 professores, percebeu lá que foram encontrados distúrbios psíquicos menores em 75% dos entrevistados e mais graves em 44%, ansiedade em 70% das pessoas, né? Ansiedade mais grave ou moderada, enfim. Os estudos, esse curso partiu após essa pesquisa aí do adoecimento mental, né, dos educadores do Paraná, e nós aí estendemos isso para os funcionários e funcionários de escola. Outro dado que chama atenção, o número de educadores que utilizam medicação, né? Hoje já foi falado isso daqui de manhã. Lá no Paraná nós chegamos a 65% dos educadores e educadoras que utilizam algum tipo de medicação, e 32% desses drogas aí, remédios mais pesados, né? Os de tarja preta. Aqui também são mais dados do quadro de adoecimento que a gente pode passar, porque no país todo, né, esse quadro se repete. Também são dados, pode passar, porque aí a gente ganha tempo. Aí algumas coisas interessantes nessa pesquisa que a Universidade Federal do Paraná fez. Também desvalorização do trabalho do docente, né? Desrespeito por parte dos alunos, baixos salários, carga de trabalho exaustiva, alto número de alunos por classe, pressão por metas de produtividade, aumentos de contratos temporários, perda de garantias trabalhistas, falta de preparo durante a formação, dificuldades na relação com os alunos e pais, jornadas em várias escolas. Até o Michel falou aqui de manhã, né, Michel? Que tem professor que trabalha em 4, 5 escolas diferentes. Tem professores hoje que o almoço dele
é dentro de uma circular de ônibus, né? Faz um lanche correndo, senão não consegue chegar em outra escola. Os relatórios, né, preenchimento de relatórios, a burocracia na escola tem aumentado de forma assustadora. Lá no Paraná nós temos lá o tal do RCO, né, que é o registro da chamada online, só que em muitas escolas, por ter internet precária, aí o professor tem que fazer a chamada manual para depois passar na chamada eletrônica, ou utiliza o seu próprio aparelho, plano de dados, enfim, né? E essa sobrecarga de produtividade, agora lá tem um projeto que anunciado aí há 15 dias atrás, se liga, em que os professores, as professoras vão ter que aprovar, fazer um mutirão para aprovar os alunos, para diminuir a taxa de reprovação e aumentar os dados do IDEB, né? Hoje o secretário de Educação, enfim, a preocupação, o IDEB virou um objetivo, né, a qualquer custo, mesmo que for para fazer de conta. Isso tudo, essas frustrações cotidianas vão criando esse quadro de adoecimento no nosso meio, né? A agressividade, indisciplina, violência, enfim, também já foi bastante trabalhado aqui pela manhã nas diversas exposições. E aí também a criminalização do trabalho docente, né? Isso hoje parece que dá status falar mal da professora, do professor do meu filho, enfim, e aí a culpabilização pelo fracasso escolar, aí vem a escola sem partido, enfim, né, como se o professor, a professora fossem os grandes problemas da educação no país. E lá no Paraná, não sei se aqui acontece esse fenômeno, há um processo de punição a quem fica doente. A pessoa fica doente por causa da exaustão profissional, tira um atestado médico ou tira uma licença, mas esse que tira o atestado médico e a licença começa a ser olhado como uma pessoa que está tentando burlar o sistema. E o que tem ocorrido? No processo de distribuição de aula do ano seguinte, a pessoa que ficou doente, ela cai na classificação para atribuição de aulas. Então nós temos casos de pessoas, por exemplo, com tratamento de câncer. Fez o tratamento, melhorou, ficou 3 meses fora da escola. No outro ano não conseguiu pegar aulas extraordinárias, porque ficou doente. Professor de educação física, quebrou a perna na quadra. No outro ano ela só conseguiu um padrão de 20 horas, que é o cargo efetivo. Lá nós chamamos as aulas extras, o complemento lá de aulas extraordinárias, não pôde pegar a aula, porque ficou doente. Então, o professor, o funcionário, começa a ser visto como um criminoso que está tentando burlar o sistema. E aí, para as estatísticas governamentais, eles olham, puxa, tem muita gente se afastando, tem muitos atestados médicos, mas não se preocupam em buscar as causas do aumento de atestados e sim tentar diminuir esses atestados com a implementação de medidas punitivas aos educadores e educadoras. Lá no Paraná a gente tem enfrentado muito isso nesse momento, a criminalização do trabalho docente e do funcionário. E tem outro fator também. Se há uma criminalização por parte do governo, há também um mal-estar dentro da própria escola. Pelo próprio adoecido, porque ele se sente culpado. O professor que tem lá sua rotina, seu 3º ano do ensino médio, seu 2º ano, aí, puxa, está próximo da formatura. Eu tenho que, muitos colegas nossos estão trabalhando doentes, pelo compromisso com a causa pública, pelo compromisso com os estudantes. E quando ele não consegue, ele precisa se afastar, ele se sente mal, porque a responsabilidade que ele se coloca
é tão grande que o que tem de gente que você vê que não tem condições de estar mais na sala de aula, mas está lá, porque se sente na obrigação. E, por outro lado, especialmente nas doenças de origem mental, não são doenças visíveis. E aí os próprios educadores, os próprios colegas de trabalho começam a olhar com desconfiança para a companheira, para o companheiro. Então, quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou que um dos aspectos desse projeto deveria ser o resgate da solidariedade àquelas que estão doentes na escola. Porque aquele que fica doente, geralmente fica sozinho. Ele não aparece no dia seguinte, não apareceu, e a escola continua naquela dinâmica doida. Ninguém vai lá perguntar o que está precisando, o que está acontecendo, enfim. Então, nós pensamos aí de começar um projeto piloto, porque como eram 2 núcleos sindicais, não é nem a direção estadual do sindicato que iniciou o projeto, então nós pensamos, vamos trabalhar com as nossas próprias pernas. Então pensamos aí em criar 20 comissões em escolas, trabalhar com 20 escolas. E aí fizemos um processo tímido de divulgação para chegar a essas 20 escolas. E qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos mais de 1.500 pessoas, 1.500 educadores inscritos no projeto, e nós tivemos que adequar, e hoje nós temos 100 escolas participando desse projeto, 100 comissões de saúde por local de trabalho. No estado do Paraná, nós temos aproximadamente 2.100 escolas estaduais. Então nós estamos aí com um pouco menos de 10% da rede participando desse projeto, mesmo não sendo poder público. E ao mesmo tempo, inicialmente o projeto foi pensado para cidades de Curitiba e a cidade de Londrina, que é as 2 cidades maiores do estado, mas o projeto está hoje em quase 50 municípios. Então tem bastante, o Paraná tem 399 municípios, 50 municípios participam desse projeto. Essas comissões, ao todo nós devemos ter aproximadamente 850 pessoas, professoras e funcionários de escola participando do projeto. Essas comissões de saúde na escola, elas são compostas por professores e funcionários, professoras e funcionários. É uma exigência que nós fizemos para as escolas, porque nós imaginamos que não teria sentido a gente discutir o conjunto das condições de saúde nas escolas sem a participação de todos os segmentos que atuam no interior das escolas. Então foi uma opção e foi legal, todas as comissões têm participação de professores e funcionários. Não tem um percentual definido de quantos professores e quantos funcionários. Temos escolas que a maioria é professor, mas tem comissão também que a maioria é funcionário de escola. Então, o que nós pensamos para essas comissões? Um espaço de estudo científico sobre as causas de adoecimento de professores e funcionários de escola. Então, em cada encontro tem um estudo científico. Um espaço de pesquisa sobre o quadro de saúde no local de trabalho. Então, esse é um dos objetivos, né? De levantar quantos readaptados, quantas pessoas, não sei se aqui fala readaptado, readaptados, quantas pessoas se afastaram no último mês, quantos atestados médicos, enfim, fazer um levantamento do quadro da escola. E, especialmente, que eu já disse anteriormente, um espaço de acolhimento e solidariedade aos educadores e educadoras adoecidos. De acolhimento no sentido de orientação, inclusive de legislação.
né? Puxa, fiquei doente, tenho que ir na perícia, como que funciona isso? Enfim, então essas comissões da escola, elas têm esse espaço de orientação e solidariedade, que nós achamos que isso é fundamental nos dias de hoje e ainda mais para aqueles que estão num processo de adoecimento. Já foi dito aqui de manhã, né, o aumento do suicídio no nosso meio, né? No Paraná está uma coisa assim assustadora, cresceu muito o número de suicídios por lá. Essas comissões, elas devem ter no mínimo 6 pessoas, então nós também temos comissões com 30 pessoas, mas tem escolas com comissões com 6 pessoas, 10 pessoas, depende muito do tamanho da unidade escolar. Na primeira reunião dessa comissão, eles elegem um responsável, elaboram um cronograma de 7 reuniões, de 7 encontros, datas, horários, enfim, e isso tudo para ser realizado nesse ano. Agora, no mês de novembro, nós vamos começar com seminários regionais de encerramento dessa primeira etapa aí das comissões de saúde. Pode passar. Então, os objetivos aí do curso: identificar os processos protetores e destrutivos da saúde, levantar as condições de trabalho, estudar textos, fomentar práticas de acolhimento, identificar casos de adoecimento por escola, orientar os profissionais sobre os direitos, perícia, etc. E banco de dados sobre os processos e condições de trabalho e adoecimento. Pode. Assim, os encontros. Como eu disse, nós organizamos o curso em 7 encontros, ou seja, essas comissões de saúde devem realizar 7 encontros durante o curso. Iniciou agora, no início do ano, então durante o ano 7 cursos. O primeiro encontro, nós trabalhamos com a pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná sobre o quadro de adoecimento da categoria. Trabalhamos com depoimentos até para sensibilizar a participação de todos, depoimentos de professores, professoras, funcionários que ficaram doentes na escola. Tem uns depoimentos assim bastante chocantes, como aquele depoimento da professora aqui de Santa Catarina, né? Que aquela foto lá bastante marcante, enfim. O segundo encontro, nós trabalhamos com a síndrome de Burnout e as doenças osteomusculares que acarretam também bastante funcionários de escola. O terceiro encontro, só com legislação relacionada à saúde, o que tem no plano de carreira, lá tem um serviço de atendimento à saúde, perícia, enfim. Foi um encontro bastante denso. Muitas comissões, ao final do encontro, fizeram um caderno de toda a legislação relacionada à saúde e deixou na escola para orientar os demais, na sala dos professores, dos funcionários, para orientar os demais colegas. O quarto encontro, assédio moral. Esse encontro pegou fogo, porque nós tínhamos uma preocupação de que esse encontro não se transformasse em uma discussão entre gestão e direção e professores e funcionários, enfim, e não fizesse o debate teórico, enfim, da situação, mas foi excelente. Mas teve muito debate. As pessoas se abriram nessas reuniões, diziam que, olha, eu sofri assédio moral aqui na escola, enfim, foi muito interessante. Os depoimentos desse encontro aqui são surpreendentes. Todos esses encontros, ao final do encontro, o responsável tem a tarefa de encaminhar para a coordenação, tudo digitalizado, fotos do encontro, lista de presença, relatório, as tarefas que
a gente indica para cada encontro. O quinto encontro também foi polêmico. Escola sem partido e o desprestígio do trabalho da escola, né? O que foi dito aqui, né, o reconhecimento social da profissão, e a gente relacionou isso com a escola sem partido, e além dos textos, enfim, vídeos do encontro, produzido para o encontro, as escolas tinham como uma das atividades apresentar situações em que a escola sem partido, mesmo não sendo lei, acabou interferindo no cotidiano da escola. Então, os depoimentos, que é isso, né? Do ponto de vista legal, os projetos de escola sem partido têm sido derrotados na maioria dos lugares. Só que do ponto de vista do conteúdo, né, se transformou uma realidade nas escolas. Então a gente trabalhou esse tema. Nós tivemos, acho que 2 ou 3 comissões que tivemos problemas, que o pessoal disse, puxa, mas a gente veio debater saúde, tem esse negócio aqui, partidário, enfim. Então, é um trabalho que tem também, né, suas contradições, enfim, mas foi um encontro bem interessante. E os 2 últimos encontros, agora o pessoal está fazendo o 7º encontro. Os 2 últimos encontros foram trabalhados em cima da análise coletiva do trabalho na escola. E aí, esses 2 encontros estão bastante interessantes, porque no 6º encontro se reuniu os diversos segmentos da escola, professores, pedagogos, funcionários, enfim, e começaram a fazer, primeiro individualmente, uma análise do seu cotidiano do trabalho, desde quando acorda até a hora de dormir, a dificuldade de dormir e tudo o que se faz. E cada um foi fazendo uma análise sua individual do trabalho e depois se construiu uma análise coletiva daquele segmento do trabalho, levando em conta alguns aspectos que eu esqueci de colocar ali, mas que acho que são interessantes. Rapidamente. Aspectos como a organização do trabalho, o conteúdo do trabalho, os afetos no trabalho, né, a relação com os demais professores, funcionários, com os estudantes, as condições materiais do trabalho, infraestrutura, foi dito aqui, né, quadra, som, enfim, as relações interpessoais do trabalho, as relações externas, né, com a comunidade, com o núcleo, com a Secretaria de Educação, os adoecimentos, né, da escola e as ações protetoras da saúde. Ou seja, que mecanismo eu que estou ficando doente, ou que eu estou utilizando enquanto pessoa para enfrentar esse quadro de adoecimento. E depois, que ações? É visível alguma ação no interior da escola que nos ajuda a enfrentar esse quadro de adoecimento? Então, o 6º e o 7º encontro se debruçou sobre o trabalho no interior da sua escola. Os primeiros relatórios que nós estamos recebendo são surpreendentes. O que, tanto do ponto de vista do quadro de adoecimento, de como a rotina de trabalho é nociva à nossa saúde, como também as estratégias utilizadas aí para enfrentar esse quadro. Junto com o curso, né, a gente sempre, cada curso a gente trabalha uma atividade para as pessoas fazerem depois do curso. Então, organização de relatos de casos de adoecimento na escola, vídeo, depoimentos. O fato das pessoas se colocarem, gente, tem um poder quase mágico.
porque os doentes, os adoecidos, não tem espaço na escola para externar sua dor, né? O que levou a ficar doente. Então, esses vídeos, relatos que o pessoal, as comissões de saúde trabalham, né, buscam em cada escola, são muito interessantes. O levantamento do quadro, que nós já falamos, as dificuldades no curso que nós fizemos, no encontro que nós fizemos sobre a legislação, as pessoas levantaram as dificuldades que elas têm para acessar os direitos. Por exemplo, no estado do Paraná, tem 2 leis aprovadas em vigor desde 2013. 2012 e 2013. Uma de 2002 e uma de 2013. Uma fala, uma lei estadual de proteção à saúde vocal do professor. E a outra, a saúde mental, prevenção e proteção à saúde mental do professor. Tem a lei, mas não tem nenhuma ação no sentido de efetivar a lei. As práticas de assédio moral, enfim, vamos que o meu tempo aqui está já terminando. Análise coletiva do trabalho, enfim, tudo isso, né? Além de ser um espaço, de criar a comissão de saúde, aquele espaço de solidariedade, de estudo, qual que é o nosso objetivo que vai se concretizar, pelo menos parte dele, agora no mês de novembro. Nós vamos fazer os seminários regionais de encerramento. Por exemplo, Curitiba, devemos ter lá umas 20 escolas participando do programa. Então nós vamos, em Curitiba, vai ter um seminário regional com essas 20 escolas que vão apresentar um documento da análise coletiva do trabalho sistematizado e, acima de tudo, nós queremos com isso apontar uma plataforma da saúde, de reivindicação da saúde na visão do cotidiano da escola. Nós queremos sair desses seminários com uma pauta detalhada e com proposições do que nós podemos fazer e que nós podemos especialmente cobrar do poder público para melhorar o quadro de adoecimento que nós vivenciamos na escola. As proposições que têm vindo das escolas são muito interessantes, porque muitas vezes a gente tem aquela visão mais geral, que precisa disso, precisa daquilo, mas após um processo de aliar, né, teoria e a prática cotidiana, e a partir daí você apresentar proposições, acho bastante interessante. E por fim, quero mais uma vez aí agradecer o espaço de vocês, dizer que a Luzia, né, nós até já conversamos um pouco sobre o projeto, que pode ser também, né, realizar um projeto piloto aqui na área da saúde, e mostrar assim, que a categoria tem disposição de discutir o tema, que hoje é um dos grandes dramas que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Obrigado. Já pode permanecer aqui. Retomando a mesa. Parabéns pela fala, muito obrigada pelas contribuições e pela experiência. Passo a palavra agora para o debatedor, Dr. Luiz Fernando Santos Correia da Silva. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente quero agradecer a deputada Luciane Carminati, também
audicionei pelo convite para estar hoje à tarde aqui. Quero também parabenizar os apresentadores, a apresentadora e o apresentador. Penso que nós tivemos a apresentação de experiências que, pelo que podemos perceber, são bastante exitosas, indicam sem dúvida um caminho que pode ser implementado aqui no estado de Santa Catarina, pode ser implementado também nos outros estados da federação, de certo modo, quiçá se torna uma política pública de promoção da saúde dos trabalhadores da educação em nível nacional. Eu quero subverter aquilo que normalmente faz um debatedor. Quero iniciar minha fala tratando menos daquilo que disseram os dois expositores e mais de algumas questões gerais que eu penso precisam nortear ou sulear a discussão sobre a saúde do trabalhador em educação. O primeiro elemento que me parece muito importante, e essa é uma tese inicial que eu quero apresentar, é de que não é possível compreender a saúde ou o adoecimento dos profissionais da educação sem tratar da educação como um fenômeno amplo, um fenômeno complexo e ao mesmo tempo com contornos muito particulares ao nosso país. Acho que alguns elementos, quando a gente começa a discutir docência, começa a discutir também saúde do trabalhador da educação, eles precisam ser reafirmados, porque eles precisam sempre estar muito claros. O primeiro deles, e talvez o mais fundamental, a docência não é uma vocação. Os indivíduos, num belo dia, eles não acordam e são iluminados pelo Espírito Santo e se tornam professores. O professor, ele é fundamentalmente um profissional. Ele é um profissional porque ele possui um determinado tipo de saber que é muito particular e que é da área da educação e que permite ele colocar em prática, então, a sua profissão. Então, nós temos professores de pré-escola, de séries iniciais, nós temos professores de disciplinas específicas, como geografia, história, matemática, língua portuguesa, línguas estrangeiras, sociologia, que é a minha área, mas o simples conhecimento teórico ou empírico em cada uma dessas áreas não transforma esse profissional em professor. Existe um saber que é particular, que diz respeito à constituição profissional do professor, que o torna docente. Então, me parece que esse é o primeiro elemento que precisa sempre ficar muito claro. Docência não é formação. O professor, ele é um profissional. Por outro lado, também é sempre muito importante reafirmar que o professor, ele não trabalha por amor. O professor, ele tem um alto envolvimento com a sua profissão. A sua atividade, ela está dentro do quadro daquelas atividades que nós, em Sociologia do Trabalho, costumamos chamar de emotional labor, que é trabalho emocional ou trabalho com emoções, porque existe uma inter-relação que se estabelece entre o professor e os educandos, e ela é mediada por afetos, por emoções, mas nem por isso é possível dizer que o professor ele trabalha por amor. E aí, justamente, mais uma vez, porque ele é um profissional. Ele depende da sua atividade laboral, então, para dar conta das suas necessidades básicas e também para se constituir como indivíduo, como sujeito, tendo acesso ao lazer e à cultura. Dito isso, é importante sempre destacar que nós, os professores, fazemos parte de uma das maiores categorias profissionais desse país. Se de fato nós não nos tornamos professores por vocação, e se de fato nós não trabalhamos por amor, logo nós fazemos parte de uma categoria
socioprofissional, que é a categoria dos docentes. Nós atuamos nas mais diversas esferas da educação. E só no Brasil nós somos mais de 2,2 milhões de mulheres e homens. Nós somos uma das principais categorias socioprofissionais desse país. E, se de fato somos uma categoria socioocupacional imensa, como podemos identificar pelos números, e ao mesmo tempo há uma intencionalidade das sociedades modernas em formar as pessoas, isso é um desejo de sociedades como a nossa, que as pessoas tenham formação para que possam se constituir como cidadãos e possam se inserir também com qualidade no mercado de trabalho. É importante perguntar sempre qual o lugar da educação no nosso projeto de país. Qual será o lugar da educação no nosso projeto de país? E aí tem uma tese que eu defendo, que me parece bastante importante para a gente compreender, talvez, um dos principais problemas da educação do Brasil. A educação no Brasil, ela nunca se configurou num valor em si mesmo. Nunca foi no Brasil, do ponto de vista das políticas de Estado, ou nunca se afirmou a partir das políticas de Estado, a educação como um valor em si mesmo. A educação como capacidade de compreender o mundo, de interpretar a realidade, de agir criticamente sobre o mundo. Esse é um dos grandes dramas de países profundamente desiguais como o Brasil e, ao mesmo tempo, com um índice elevado de pobreza. Isso por quê? Porque justamente a educação ela passa a ser entendida, em países como o nosso, como uma mera credencial de ascensão social. Então, a educação que serve para formar o indivíduo, para o indivíduo poder participar da sociedade democrática, a formação que serve para o indivíduo visitar o museu e compreender as obras de arte que são expostas no museu, ela é muito menos importante do que a formação técnica, a formação que permite inserção no mercado de trabalho e pode significar alguma garantia de ascensão social. Vocês vejam, hoje nós vivemos um determinado contexto no país em que isso acaba aparecendo no discurso do presidente da República. O presidente da República, um pouco antes de assumir o cargo, ele diz o seguinte: o estudante brasileiro tem tara por diploma. Tem tara por diploma. E aí ele usava como exemplo um conhecido dele, ou um irmão, se eu não estou enganado, alguém das relações dele, que não é o Queiroz, mas é uma pessoa próxima, que teria feito um curso de técnico de refrigeração e que seria muito bem remunerado. E isso demonstra, de fato, que esse negócio de curso superior é uma tara. Tá? Pois bem, eu acho que é esse exatamente o sentido de esvaziamento da educação que nós precisamos combater no nosso país. A educação ela precisa ser fundamentalmente uma estratégia de cidadania. Isso não quer dizer que a inserção no mercado de trabalho e a retribuição financeira que a educação proporciona seja menos importante. Antes eu falava a respeito justamente da nossa característica como profissionais da educação. Não é menos importante. Mas a educação, primordialmente, é capacidade de interpretar o mundo. Num segundo momento, é inserção no mercado de trabalho. Mas, fundamentalmente, é capacidade de interpretar o mundo. No Brasil, hoje, nós vivemos uma polarização. Então, nós temos, por um lado, aquelas pessoas que fazem parte da sociedade do cansaço. Então, são os trabalhadores e as trabalhadoras, como nós, que estamos submetidos a uma intensificação permanente do trabalho, muitas vezes trabalhando sob condições precárias e que, por conta disso, temos muita dificuldade, quando encerramos o turno de trabalho, de chegar em casa e desligar o botãozinho lá que nos relaciona
com as nossas atividades. Por outro lado, existe todo um conjunto de vidas desperdiçadas. Existe todo um conjunto de indivíduos que sequer conseguem compreender o valor da educação na vida deles. Justamente porque muitas vezes tendem a reproduzir a trajetória social dos seus pais e das suas mães, em grande parte deles submetidos a um mercado de trabalho informal, instável e também precário. No âmbito dessa sociedade do cansaço, que é título, inclusive, de um livro, né, as pessoas submetidas a essa intensificação do tempo e do trabalho, elas estão sempre aguardando a chegada do próximo checkpoint. As redes sociais mostram isso claramente no nosso cotidiano. Então, o indivíduo ele sempre está aguardando o checkpoint do final de semana, está aguardando o checkpoint do feriadão, o checkpoint das festas de final de ano ou o checkpoint das férias. Como esse indivíduo ele não consegue se realizar no seu cotidiano, como sobra muito tempo para viver, ou pelo menos para viver com qualidade, o indivíduo está sempre em busca do próximo checkpoint. Então, esses são indivíduos que acabam percorrendo trajetórias sociais certamente erráticas e que acabam tendo poucas oportunidades de desenvolver as suas capacidades e acabam, sem dúvida, sempre muito mais propensos ao adoecimento, e esse é o caso dos trabalhadores em educação. Não há dados nacionais sistematizados sobre, por exemplo, saúde mental dos trabalhadores em educação. Contudo, alguns estados divulgam dados e alguns institutos de pesquisa já realizaram alguns estudos. Então, para que vocês tenham uma ideia, apenas no estado de São Paulo, que conta com aproximadamente 500 mil professores, diariamente 30 mil professores deixam de comparecer à escola por motivos relacionados ao adoecimento mental. Esses são dados da Secretaria de Educação de São Paulo. Isso significa em torno de 6% do quadro de professores do estado de São Paulo. Uma pesquisa recente do IBOP, de 2018, do ano passado, uma amostra de 2.160 professores de todas as regiões do país, constatou que 53% dos afastamentos nas escolas são por problemas de saúde mental. 53%, mais da metade dos afastamentos. Todas as demais morbidades somam 47%. Esse mesmo estudo, e talvez de modo relacionado ao adoecimento docente, esse mesmo estudo indica que 49% dos entrevistados não recomendariam a profissão de professores para um jovem. Aí a sociedade brasileira vive um outro dilema. Todos nós, assim como todos que circulam pelas ruas de Florianópolis hoje, querem bons professores para formar seus filhos. Mas muitos desses cidadãos e cidadãs, como nós, não querem que seus filhos sejam professores. A pergunta que fica é: de onde virão esses bons professores, considerando que uma parte considerável hoje da nossa baixa capacidade de formar professores diz respeito não apenas à remuneração, mas também a condições de trabalho e aos próprios níveis de adoecimento entre os professores. Essa conjuntura, sem dúvida, ela acaba tornando o trabalho do educador ainda mais desafiador. Justamente porque existe uma desconexão entre a prática educativa como princípio civilizatório e a estrutura excludente e profundamente desigual da sociedade brasileira. Isso acaba, certamente, sem dúvida, contribuindo para a precarização do trabalho e educação e para o crescimento do adoecimento entre esses trabalhadores.
E aí a grande questão que se coloca no presente é a de se recolocar o tema da educação e do próprio papel profissional do educador no centro do debate público e da formulação de políticas públicas. Nós tivemos aqui 2 apresentações de 2 colegas, um do estado da Bahia, outro do estado do Paraná, e vejam, nós tivemos aqui a apresentação de um programa institucional, e aqui nós tivemos a demonstração de que intencionalidade política é fundamental. Então, se muitas vezes a falta de recursos ela é utilizada como argumento para dizer que não é possível desenvolver uma política pública, por outro lado, é importante sempre a gente lembrar que o administrador público é eleito justamente para executar um orçamento que é finito e para decidir onde ele vai investir. Ou seja, a decisão por alocação de recursos públicos é uma decisão também política, ela não é exclusivamente técnica, e por isso a importância, por outro lado, então, das entidades sindicais, das associações de professores, conforme nós tivemos a oportunidade, então, de ver na experiência do Paraná um movimento, como disse o professor Luiz Carlos, quase autogestionável, que mostra que sim, a auto-organização dos professores é fundamental para colocar esse tema na agenda pública como um aspecto decisivo para a manutenção e para a própria reprodução de uma categoria essencial, profundamente essencial para o desenvolvimento do nosso país. Então, abro para perguntas, retorno a condução das atividades para a mediadora e fico à disposição. Vamos para a primeira pergunta. Já tem algumas pessoas inscritas. Boa tarde. Meu nome é Daiane Dornetti, sou professora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu não tenho uma pergunta específica, mas vou fazer alguns comentários em relação às apresentações feitas, e especificamente em relação à minha área de atuação. Eu sou professora de teatro, sou professora de voz no curso de licenciatura em teatro da UDESC. E nesse campo, no meu campo específico de trabalho de voz, né, e vou dialogar com algumas questões que vocês apontaram, desde 2011 nós temos realizado um evento no Brasil específico para professores e professoras de voz de teatro, que se chama Seminário A Voz e a Cena. Então nós somos docentes universitários de todas as regiões do país, nós nos encontramos uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, em diversas universidades, já estivemos na UFBA, não nos encontramos ainda no Paraná, né, mas eu sou formada pela FAC, pela Faculdade de Artes do Paraná, Faculdade Estadual da Unespar, minha graduação foi lá. E a gente discute vários temas pertinentes ao nosso campo de atuação, e um deles é, de fato, como nós observamos nos outros cursos de licenciatura, que não a licenciatura em teatro e a licenciatura em música, a ausência de disciplinas de voz. E disciplinas de voz no sentido de compreender a voz como um elemento intrínseco da performance, não só de atrizes, atores, cantores e cantoras, mas também docentes. Muitas vezes a gente fala que a voz é um instrumento de trabalho de artistas, radialistas e docentes. Mas uma professora já falecida de voz da UNB, a Silvia Davini, certa vez ela disse, escreveu no livro dela Cartografias da Voz no Teatro Contemporâneo, recentemente traduzido pela UNB para português, ela disse o seguinte: se a voz é um instrumento, onde está o instrumentista? No sentido de que a voz não é um instrumento, né? A voz somos nós, é uma manifestação da nossa própria corporeidade.
E atrizes, atores, cantoras, cantores e professores se aproximam na relação do trabalho com a voz no sentido da sua performance, porque o nosso campo de atuação geralmente demanda espaços amplos, como esse aqui, por exemplo, públicos grandes, né, muitas pessoas reunidas e altas intensidades de trabalho vocal. Ou seja, nós trabalhamos com volumes altos de produção de voz. E para isso, nós precisamos primeiro perceber que o instrumentista somos nós mesmos, ou seja, nós não estamos dissociadas da nossa vocalidade, que a voz é uma produção de corporeidade, assim como o movimento, né? E ela depende da respiração, da relação entre os músculos, os ossos, a postura, as intencionalidades, o pensamento, o imaginário, ou seja, tudo aquilo que me constitui como sujeita, e não apenas como artista, mas também, consequentemente, como artista, como docente, né? Mas como um ser integral ali, que está exercendo uma profissão, como bem contou o professor, e que então precisa ter essa consciência, a gente pode chamar talvez de uma consciência dessa corporeidade da voz e dos seus aspectos de produção sonora. E isso, essa consciência, é o primeiro passo para o desenvolvimento de princípios técnicos de trabalho, que vão nos dar condições, né, de ter, então, uma atuação qualificada, no sentido de eu cuidar também da minha saúde integral, né, corporal, vocal, mas de ter uma performance eficaz, efetiva, intencional, porque não basta a gente saber o conteúdo, né, a gente quer saber como dizer esse conteúdo, ou seja, como expressar, como performar esse meu papel de docente, por exemplo. Então, esses elementos de consciência técnica e expressão são elementos que atravessam o campo da vocalidade, não só nas artes, mas também no trabalho docente. Esse grupo que eu comentei, que realizou o evento chamado Seminário Voz e Cena, é um grupo também de pesquisa interinstitucional, é um grupo vinculado ao CNPq, chamado Práticas e Poéticas Vocais. Nós somos professoras e professores formados em teatro, em fonoaudiologia e em música, porque esse campo de trabalho de voz nas artes, ele é interdisciplinar. Então, tanto a área da saúde quanto a área das artes estão em diálogo. E a gente percebe que uma cadeira de voz, né, de trabalho vocal, que não é apenas um trabalho de prevenção ou de tratamento, né, de terapia vocal, mas um trabalho de consciência, de técnica e expressão vocal, que também envolve os aspectos da saúde, mas não apenas, poderia reduzir imensamente e drasticamente a quantidade de profissionais da educação afastadas e afastados por problemas de saúde vocal. Eu trouxe só para exemplificar aqui 2 materiais. Um que é o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, DVRT, talvez você tenha conhecimento desse documento, que foi um manual publicado pelo Ministério da Saúde ano passado. Ele é recente, só que teve 20 anos de pesquisas com profissionais de todas essas áreas, né? Radialistas, fonoaudiólogos, atores, atrizes, diferentes profissionais da voz, e que traz um protocolo de atendimento, de diagnóstico e tratamento para profissionais da saúde, tanto público quanto privado, no que tange os distúrbios da voz. E um outro trabalho, que é uma tese de doutorado de um colega meu, o professor César Linieri, da UNB, professor dos cursos de teatro da UNB, e a tese que ele defendeu em 2011, no doutorado em educação, apesar de ele ser do teatro, justamente faz a análise e a aproximação desses 2 campos, o campo da performance docente e o campo da performance de atores e atrizes, no que tange a produção da voz, que demanda altas intensidades, amplos espaços e grandes públicos. E ele criou, então, um sistema pedagógico de consciência, técnica e expressão da voz, pensando nessa formação necessária no âmbito do trabalho vocal, tanto para artistas quanto para docentes. E
a tese se chama Sons e Cenas, Apreensão e Produção de Sentido a partir da Dimensão Acústica. Enfim, algumas considerações que talvez sejam mais direcionadas a gestores universitários, a própria Secretaria de Educação aqui do Estado, mas também a Comissão de Educação da Assembleia, que possa voltar a debater essas questões no que tange a nossa legislação educacional, porque a gente não tem nos cursos de licenciatura a obrigatoriedade, por exemplo, de uma cadeira de formação em voz. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigada pelas falas e pelo espaço.